Como um desconhecido pode criar uma autoridade? Como um desconhecido pode criar uma autoridade? Antigamente, o que gerava autoridade, eu falo antigamente, não é tão antigamente assim, mas é mais antigamente. Títulos geravam autoridade. Eu tenho mestrado, um doutorado. Outras pessoas geravam autoridades com... Eu tenho 10 anos de serviço, eu tenho 10 anos de experiência, 25 anos de experiência. Hoje em dia, essas paradas não geram muito mais autoridade, não. Os títulos não geram, porque título era uma coisa escassa no tempo da minha mãe. Hoje em dia, você sacode uma árvore e cai 20 mestrado, 20 doutorado. É uma coisa que não é tão escassa mais, logo não tem tanto... Infelizmente, não é assim. Tempo de serviço também muita gente tem, né? Se tempo de serviço fosse sinônimo de autoridade, motorista de táxi era campeão de Fórmula 1, né? E a gente sabe que por fato do cara estar no táxi dirigindo 10 horas por dia, não faz dele um campeão de volante, né? Então a gente sabe disso. Então a primeira coisa que gera autoridade é resultado. Não importa quantos anos você tem. Olha que louco. Mesmo tendo 25 anos, quando você mostra resultado, você demonstra autoridade. Essa é uma das coisas. Resultado, se você tem resultado, mesmo que você não é desconhecido e tem resultado, isso gera muito mais autoridade que o tempo de serviço. Se você for parar para pensar aqui, ó, quando eu entrei aqui para eu criar esse gatilho mental para vocês, eu falei da minha formação. Falei nada. Não. Formatei, tem PhD? Pô, patavinas nenhuma. Eu tenho resultado. Esse aqui é meu resultado. Então, assim, se você tem resultado, apresentar resultado é o jeito maior de gerar autoridade. A segunda coisa que gera muita autoridade é, cara, conteúdo. Vou te falar, antigamente, para você gerar autoridade, você escrevia um livro. Né, você mostrou um livro, me lembrou disso, aí você escreveu um livro, aí quando você diz, é o escritor do livro tal, inclusive a pessoa escreveu, vamos apresentar aqui o palestrante tal, que escreveu o livro tal. Era o que gerava autoridade na época. Hoje em dia não é isso, porque a internet popularizou conhecimento. Então, quando você publica, você não precisa mais publicar, imprimir, fazer acontecer, vender na livraria, pegar uma editora e tal. Você simplesmente você pode fazer isso publicando na internet. E quando você publica na internet, você demonstra conhecimento. Né? Então, conteúdo na internet demonstra conhecimento. E conhecimento demonstra autoridade. Principalmente que o conteúdo na internet gera também prova social. Visualização. Começa pequena, é uma bola de neve e vai aumentando. E prova social também gera autoridade. Então, é uma mistura, é um coquetel de gatilhos mentais. Então, sem escrever nem livro, se é desconhecido, e se você tem resultado, mas espera aí, eu não tenho resultado de clientes, não tenho 1.700 clientes, eu também não tinha. Eu comecei comigo, falando do meu resultado. Tá aqui, eu fiz, esse é o meu resultado, ninguém tira de mim, a minha história ninguém tira de mim, pode tirar o que você quiser de mim. A minha história ninguém tira. Meu resultado, eu comecei a falar como é que eu fiz isso, conteúdo. Mas isso tudo vai gerando autoridade, é o coquetel de gatilhos. E aí de desconhecido você passa a ser conhecido. Inclusive você passa a ser mais conhecido com pessoas que têm muito mais autoridade que você. Assim, no mundo real, sabe, que tem mais PhDs, mais estudos. E nada de errado em estudar mais, tá, gente? Só não gera autoridade. E as pessoas acham que zero. Cara, o profissional liberal, Alcemiro, o profissional liberal é uma criatura interessantíssima. Eu converso com vários. Quando ele não tem cliente, adivinha o que ele faz? O cara faz um mestrado. O cara procura um mestrado profissional. Ele vai, e não conseguiu cliente, ele procura um doutorado, porque na cabeça dele... A intuição é que mestrado gera autoridade. E no mundo da minha mãe, da minha avó, gerava. Era o suficiente. Aí ele faz o mestrado e continua sem cliente. E ele, agora eu vou fazer um doutorado. É engraçado. Eu não quero desmerecer mestrados e doutorados. Não estou falando que não é útil, é super útil. Só não gera cliente.
Só não faz 6 em 7. Porque o que gera é resultado e a publicação desse resultado num certo formato através de conteúdo para ativar os gatilhos. Ele pode fazer um mestrado se ele quiser, sei lá, se tornar mestre em alguma coisa. Mas não é o que mais gera autoridade hoje em dia. Talvez no tempo da minha mãe era, ou da minha avó. Porque hoje em dia, você sacode uma árvore e cai, todo mundo tem um MBA. Todo mundo é a palavra exagero, tá? Mas não é mais escasso, não. Você acha que agora você é o único que tem um MBA. Então as pessoas valorizam muito mais resultado do que títulos. Então assim, nada de errado com mestrados e doutorados não, tá gente? Você quer fazer, você pode fazer, mas não é isso que corrige não. Não hoje. E não se você quiser fazer um 6 em 7. Não é isso que vai te dar. Então geralmente vem da publicação, da ativação dos gatilhos mentais, principalmente resultado, conteúdo, reciprocidade, prova social. Então, mesmo um cara como eu, que não tem necessariamente... Podia ter, né? Nada de errado, mas não tem mestrado, doutorado. Se eu tivesse, eu escondia. Porque não ia me ajudar. O que ajuda as histórias que eu posso contar. Isso vale mais na criação de autoridade. Isso quem fala não sou eu, né? Quem está falando sou eu, mas isso é o que o mundo está falando. Eu prefiro um cara que sabe fazer 6 em 7, que fez 6 em 7, do que um cara que teorizou ou estudou 6 em 7.